Bem-vindos primeiro ano, eu sou Adriano, professor de artes. Nós vamos ver hoje sobre dança contemporânea. Veremos brevemente o que é a dança contemporânea, sua origem e visão. A gente vai entender, pessoal, que a dança contemporânea ela vai ser um desdobramento. Nós temos desde aquele início, no período romântico do balé clássico, que vai ser a base de toda a dança, vamos colocar dessa forma, uma dança expressiva. Dentro disso, nós vamos ter um desdobramento que vai ser a dança moderna, e desse desdobramento que nós vamos ter alguns teóricos que vão dar um grande embasamento, vai vir essa dança contemporânea. Essa dança contemporânea, como a própria palavra fala, contemporânea, ela vai começar a ter uma visão mais entre vida e arte, e ela vai trazer, sim, vamos colocar uma conexão melhor com a sociedade na questão de ver o cotidiano do nosso dia a dia transmitido dentro da dança. Então, vamos fazer duas perguntinhas, pessoal, só para a gente poder fixar bem legal a nossa visão para começar essa aula. Vamos lá. O que acontece no dia a dia pode ser uma temática de dança? Agora eu pergunto para vocês. De repente uma pessoa desce do ônibus, vai numa lanchonete, come alguma coisa, sai de lá, vai trabalhar, do trabalho vai lá, dá uma corridinha e volta para casa. Essas coisas corriqueiras podem se tornar dança? Outra pergunta, pode-se usar a parede para fazer passos de dança? Agora eu pergunto para vocês, eu tenho a minha parede aqui e eu posso muito bem dançar nessa parede, subir nessa parede e usar ela como superfície de dança? Nessa aula eu vou provar para vocês que sim. Vamos lá. A dança contemporânea é um gênero que surgiu como desdobramento da dança moderna, teve início por volta dos anos 60 nos Estados Unidos e buscava trazer outros sentimentos para a dança que era praticada até então, tornando os movimentos mais próximos da vida cotidiana e valorizando a improvisação. A coisa bem interessante que a gente pode ter uma ideia sobre a questão de improvisação na dança é a seguinte cena. Imagine você estar lá numa apresentação vendo o pessoal fazendo balé. A técnica de balé é toda alta, não tem nada abaixo. Agora, de repente, tem 15 bailarinas e uma das bailarinas cai no chão. A gente volta e meia vê isso. Ela cai no chão, ela se levanta, ela se machucou, ela dá uma mancada, mas de repente ela volta na coreografia como nada tivesse acontecido. Então isso é exatamente um momento que quebra a coreografia. E como não tem técnica de chão do balé, você percebe o erro. Agora imagine o seguinte, você vai ver um balé contemporâneo. Balé contemporâneo, eu vou mostrar para frente para vocês, que essa imagem aqui, por exemplo, é de uma roupa que não parece roupa de dança, mas é uma dança contemporânea. Então a dança contemporânea tem esse tipo de vestimenta não usual, não tradicional do balé. Agora imagine você está tendo uma coreografia e de repente uma bailarina contemporânea ela cai no chão. No momento que ela cai no chão, como a dança contemporânea tem técnica de chão, o que vai acontecer? Ela vai improvisar, ela vai fingir que ela faz um passo ali de chão e de repente ela está de pé e continua fazendo a coreografia. O que vai acontecer? Alguém vai perceber o erro? Ninguém vai perceber o erro. Por quê? Porque foi uma coisa que ela conseguiu fazer uma improvisação e fez uma ligação entre os dois movimentos. Isso vai ser a diferença entre uma dança tradicional que não tem técnica de chão, mas não tem uma improvisação, e uma dança contemporânea que tem improvisação, tem técnica de chão. Quer dizer, no primeiro caso você percebeu o erro, no segundo caso você nem sabia que ela errou. Então essa vai ser a grande diferença. E mais uma coisa, a vida cotidiana vai ser uma união entre a vida e a arte desse movimento da dança contemporânea. Ou seja, aquilo que é uma coisa usual de uma pessoa faz no dia a dia, ela pode se tornar uma temática de dança e vai ser bem importante. Então, para vocês entenderem mais tecnicamente o que aconteceu, como a dança contemporânea surgiu, que ela não vem do nada, ela vai ter o seguinte, ela vai ter o início da dança moderna, início do século XX. A dança moderna, essas pessoas são as principais. Eu vou dar um destaque para Mary Wigman, que ela vem do expressionismo alemão, lembrando que o expressionismo começa lá na Alemanha antes da Primeira Guerra, em 1905, que ela já estava sendo um protesto contra o que ia surgir a Primeira Guerra, e a dança estava lá no meio, lembrando que a maioria dos dançarinos lá na Alemanha, eles acabaram fugindo da Alemanha por causa do nazismo, né? E por causa do nazismo e perseguição, porque ainda não tinha acontecido a Segunda Guerra. Então, nesse período pós-guerra, pós-Primeira Guerra, a Alemanha estava em grande dificuldade, o nazismo veio trazendo, vamos colocar, uma solução, mas começou a perseguir todo tipo de arte moderna, porque Hitler achava a arte moderna uma atrocidade, então todos os artistas modernos acabaram fugindo, e ela foi uma pessoa que ela começou exatamente essa dança moderna, que essa dança moderna começou a fazer técnicas de solo, e tinha como característica improvisação também, uso do chão, técnica de balé, ele pegou a técnica de balé e adaptou, pesquisa do movimento e notação musical, e notação do movimento. Essa pesquisa e notação do movimento foi feita por Rudolf Laban. Rudolf Laban, húngaro, que ele acabou indo para a Inglaterra, ele começou a pesquisar o movimento dos trabalhadores na Inglaterra e ele fez dois tipos de estudo.
a corêutica e eukinética. A corêutica, ela analisava o movimento e a eukinética analisava a qualidade de cada movimento. Então, quer dizer, ele fez uma anotação, ou seja, ele começou a escrever os passos em papel. Ou seja, ele conseguia fazer uma anotação dos movimentos e através daquele papel qualquer bailarino pode ler aqueles movimentos e pode reproduzir. Ou seja, nós temos a dança escrita, foi feita por ele. E nós temos a mudança de roupa. Agora, na dança moderna, não existe mais ponta de pé e não existe mais aquela roupa tradicional. Tutu é aquela roupa apertada e pesada. Agora são roupas leves, muito parecidas com roupas gregas. Com essa evolução, anos 60, esse pessoal aqui começou a ver que era interessante o que esse pessoal fez. Eles quiseram aprimorar. Isadora Duncan, que estava no moderno, ela vai para o contemporâneo. O que ela faz de coisas diferentes? Eles fazem a técnica de parede e o cotidiano. São as duas coisas diferenciadas que não tem ali. Então, o uso da parede cotidiana foi coisa a mais, porque eles começam a ver que o mundo está mudando, industrialização, o mundo movimentado e os problemas estão acontecendo, e eles começam a trazer quase que um protesto desse mundo conturbado dentro da dança. Então, Isadora Duncan já estava lá, Judson Dance Taylor, grupo de teatro lá de Nova York, muitas dessas pessoas aqui estavam dentro desse grupo. Então, essas pessoas começaram a inovar exatamente trazendo o cotidiano. Steve Paxson, coreógrafo, também trouxe, e a Pina Bausch, grande bailarina alemã, e ela vai trazer exatamente a continuidade daquilo que o expressionismo alemão fez. Ela vai trazer essa coisa dentro da Alemanha e vai desenvolver o nome da Alemanha. Então eu vou colocar como destaque agora, nesse segundo momento, o grupo de teatro Judson, a Pina e a Isadora são grandes destaques que eles vão dar exatamente essa cara da dança contemporânea, que vai ser essa coisa bem movimentada, fazendo com que o cotidiano e a vida da sociedade seja passada para dentro da dança, fazendo essa união entre vida e dança. Então nós temos agora a mudança estética, nós temos aqui a dança clássica balé, que era exatamente sapatilha ponta de pé, o tutu e a roupa bastante desconfortável, vamos colocar dessa forma, e quando você vê a dança moderna, pode ver coreografia, mas não estão totalmente iguais. Então não existe a obrigatoriedade de ter uma coisa igual, como tem no balé. Existe mais uma coisa espontânea. Roupa muito parecida com a roupa grega. Não tem mais a sapatilha, mais conforto, ou seja, ela tem mais chance de fazer mais movimentações. Chão, parede e de pé. Agora, só para a gente fixar o que a gente viu até agora, eu vou fazer uma primeira perguntinha, pessoal. A pergunta é a seguinte: na visão da dança contemporânea, qual a sua inspiração principal? Acabei de falar. O que inspira mais a dança contemporânea? Escreve com suas palavras, fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.
Foi lá, pessoal. Vamos em frente. Então, quando falamos em dança contemporânea, podemos estar nos referindo à dança que está acontecendo na atualidade, ou esse gênero que surgiu nos anos 60. Com relação ao gênero contemporâneo, ele também pode aliar a dança ao teatro, à performance e ao seu repertório. Dentro da arte contemporânea, pessoal, a coisa mais importante é que nesse momento contemporâneo, ele tem a união das linguagens. Então, por exemplo, eu posso fazer uma apresentação de alguma coisa, vamos colocar uma apresentação de artes visuais. Eu vou fazer uma apresentação. Eu posso misturar teatro, eu posso misturar dança, eu posso misturar música, eu posso fazer tudo isso junto, eu posso unir as 4 linguagens. Dentro da visão da arte contemporânea, a união da linguagem é uma coisa natural. Então agora a dança contemporânea vai fazer a mesma coisa. Então uma dança contemporânea ela pode colocar atores, ela pode colocar mistura do teatro, ela pode colocar artes visuais. Então ela vai fazer essa mistura de linguagens dentro de uma apresentação contemporânea. Lembrando que ela vai fazer muito do cotidiano e com esse cotidiano ela tem essa grande abertura de fazer essa mistura de linguagens. Então a dança contemporânea é algo que é plural, intuitivo. Não há um modelo fixo a seguir ou que pensar e fazer homogêneo. O caminho não é a reprodução de uma técnica ou tema específico, mas cada artista tem inquietações, estratégias e pesquisas, experimentações e arte. Como eu mostrei a imagem lá para vocês, aquelas bailarinas lá no canto esquerdo, cada uma estava fazendo um movimento parecido, mas não iguais, não existia uma padronização. Então, no momento da dança contemporânea, existe uma liberdade de improvisação e uma liberdade de estudo técnico. Então, cada bailarino ele vai ter seu estudo, seu aprofundamento, e ele vai ter essa liberdade de fazer a representação da forma melhor dele, a melhor forma que entra dentro da sua mecânica de movimento. Então, isso vai ser essa liberdade. Lembrando que ainda vai ter essa união de linguagens e o cotidiano como uma coisa, como temática principal nesse momento. Então, nós vamos pegar 2 espetáculos exatamente para dar um exemplo para vocês qual que é essa visão de mudança dentro da visão contemporânea. Então nós temos Proibido Elefantes da Companhia Giradança de Natal, lá no Rio Grande do Norte. O trabalho propõe reflexões sobre o olhar como compreensão do seu meio, considerando o modo de ver as coisas depende do contexto em que se vive. Uma reflexão sobre o olhar individual propondo as diferentes interpretações da realidade. Agora, por exemplo, você está vendo a atriz ali, a bailarina e o bailarino. A bailarina ela tem nanismo, quer dizer, ela tem uma estatura menor, mas ela está fazendo a representação dançante da mesma forma. E agora a temática, olha que interessante. A temática ali está falando sobre elefantes proibidos. É uma temática, vamos colocar, indiana. Ele está falando o seguinte, dentro do contexto da Índia, o elefante, que é um animal enorme, até desajeitado, é um animal que está na zona rural, ele é muito importante para a economia da Índia. Agora, o que aconteceria se eu pegasse esse elefante e colocasse dentro da cidade grande indiana? Como é que seria? Esse elefante conseguiria se movimentar? Como é que seria a minha visão com relação ao elefante? Agora ele ainda é importante para a sociedade indiana ou ele se torna alguma coisa que atrapalha a sociedade indiana? Então isso que é a temática dessa apresentação. Ela está vendo os pontos de visão sobre um mesmo objeto, vários pontos de visão. E isso está exatamente dentro da cultura contemporânea, dentro da dança, que algo nosso cotidiano ele pode ser visto de formas diferentes. E isso que está sendo representado nessa peça. E outra é o Tempo e Espaço, Solos de Marrabenta. O artista moçambicano Paranaíba Gabriel Kanda, 1975 ele nasceu. Ele apoia-se em uma pesquisa que integra a parte da história sobre a ex-colônia portuguesa Moçambique e a atual situação geopolítica do país. A performance é acompanhada pelo músico Jorge Domingos, que toca ao vivo, e a marabenta, que é a música típica do país. Agora o que acontece? Está vendo que eu falei performance? Então quer dizer que nós temos a dança misturada com a performance. Performance é uma apresentação na qual a pessoa expressa alguma coisa através do movimento e essa apresentação pode ter pessoas presentes ou não. E ela é feita somente pelo artista, não tem a integração do público. Mas ele está misturando esses dois com a dança. Então, inclusive na dança nós temos um músico que está ali, está cantando a música tradicional, enquanto ele apresenta através da performance misturada com a dança, ele faz uma apresentação sobre a situação política no país. Cotidiano colocado dentro da dança. Então a gente vê que a dança contemporânea, ela vai ser uma dança até mesmo, vamos colocar, de protesto, que ela vai trazer a visão do erro que está acontecendo na sociedade e isso que vai acontecer dentro dessa dança nesse momento. Certo? Vamos fixar o que a gente falou até agora, então vamos fazer a segunda e última pergunta. Cite o nome de um dos precursores da dança contemporânea. Eu apresentei vários ali. Cite um deles para mim, com as suas palavras, e fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.
Ok, responderam lá, pessoal. Vamos em frente. Então, o que acontece? Nós vimos rapidamente a história da dança contemporânea, desde o seu desdobramento da dança moderna até chegar na sua visão de arte mais vida na idade da técnica contemporânea. Agora, vamos fazer um lembrete, assim, bem rapidamente sobre dança desde o começo do mundo. Na época rupestre, nós tínhamos uma dança que ela era uma ferramenta de sobrevivência. Ou seja, como eu não tinha um linguajar, eu imitava o movimento dos animais para dizer que aquele animal estava chegando perto da gente, porque então a gente estava sofrendo perigo. Quando nós chegamos à Idade Antiga, que é o segundo desdobramento, que é a invenção da escrita já, a dança ela tem um cunho ritualístico. Então, quer dizer, agora a arte ela começa a ensinar a história das cidades. E essa história da cidade está muito ligada aos deuses, porque agora a religião é um fato verdadeiro, que na rupestre existia uma ideia de deuses. Agora, na Idade Antiga, os deuses é uma realidade. Então, a dança ela tem esse cunho de religião e a Grécia e Roma, vamos colocar de certa forma, ela começou a ter um cunho já meio expressivo, que ela começou a participar das comédias e nas tragédias e já começa a ter uma expressão individual. Quando nós chegamos lá na Idade Média, a dança é meio que um pouco esquecida, vamos colocar. Ela tinha alguma coisa, mas muito vinculada ao educativo religioso. Então ela servia para ensinar a Bíblia. Então poucas manifestações dançantes aconteciam e essas poucas eram bem discretas e era só um cunho de ensinamento religioso. Quando a gente chega na idade da Renascença, aí sim na Renascença nós temos uma liberdade expressiva. A Renascença é o momento que a dança ela se liberta de toda a religião e ela pode contar sobre temas mitológicos, ela pode contar sobre temas que estão acontecendo naquele momento, sobre a história, então ela vai ter essa libertação. E dessa época moderna, Renascimento, do Barroco, quando nós chegamos lá no movimento, vamos colocar a idade contemporânea, nós temos lá, passamos no neoclássico, passamos no romântico, vai surgir exatamente o balé clássico. E o balé clássico é quando tem o ápice da técnica, e nesse ápice da técnica nós temos a base da dança. A dança expressiva nós temos um balizamento técnico muito forte. Disso, que foi exatamente algo que surgiu graças a Luís XIV, que Luís XIV ele trouxe a ópera para a França, só que ele quis a dança especialmente na França, e essa dança balé se espalhou por todo o mundo, especialmente na Rússia, nós temos o balé normal. Na Idade Moderna, quando nós falamos lá do expressionismo alemão, o balé, a dança moderna, ela vai pegar a base do balé e vai começar a colocar técnica de chão, improviso, vai começar a estudar mais movimento, e a contemporânea vai ser exatamente a evolução de tudo isso, que a contemporânea vai pegar todas as linguagens, vai misturar na sua dança e vai trazer uma expressão do cotidiano, vai fazer uma linguagem que ela vai poder pegar outras linguagens colocando dentro da sua própria linguagem. Então isso vai ser a grande característica e isso vai ser o grande desdobramento final da dança que nós conhecemos hoje, que é conhecida como dança contemporânea. Ok, pessoal, espero que essa aula tenha sido proveitosa, tenhamos aprendido bastante e nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau.